Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ilan Pacheco, começa agora mais um Momento Dynami, aquele podcast famoso que a gente fala de esporte, fala de empreendedorismo, fala de vinho, claro, e a cada convidado a gente traz uma das nossas criações que eu escolhi para eles, fazendo uma associação ou com a vida profissional ou com a vida esportiva. E no podcast hoje vem um cara que o esporte me trouxe como um amigo, de uma viagem de família, nasceu um grande amigo. Né? Tô aqui com o Murilão, é um dentista, mas um apaixonado por esporte, já foi quinto colocado na maratona do deserto do Atacama, é um ultramaratonista, pai do Bernardo, mesmo nome do meu sobrinho, e do Benício, esposo da Jéssica, e hoje é presidente da Associação de Triatlon de Serra Negra, que é uma cidade maravilhosa que a gente vai falar, e membro da BROI, da Associação Brasileira de Odontologia do Esporte. Murilão, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Serra Negra me apresentou um cara sensacional. A gente vai falar de uma viagem que eu fiz com a minha família. Verdade. Lá, e o cara que alugou a chácara pra gente ficou sabendo que eu era um triatleta e falou assim: pô, cara, você que faz triatlon e tal, leva essas coisas lá que tem uma associação Tem um maluco ali. lá. Tem um maluco lá. Pelas montanhas. Tem uns malucos aí que saem nadando numa represa aí. Leva essas coisas que eu acho que você vai se identificar com aquela tribo. Com aquela né? tribo. E a gente não deu muita sorte essa semana, cara. Acho que a gente ficou 15 dias ou uma semana. Cara, e choveu pra cacete. E eu levei minha bike, todas minhas coisas, eu consegui nadar. Não, nem nadar, eu consegui nadar. Correu na represa? Corri na represa. E hoje a gente tá aqui, né? Verdade. Depois desse bate-papo, surgiu o Training Camp. Foi mesmo. Né? A gente vai falar um monte de coisa disso daí. Mas, cara, puta, prazerzaço ter você aqui no nosso podcast. Eu já tinha te encontrado, falei, cara, você precisa ir lá que eu quero falar com você. Com certeza. A gente vai falar de Serra Negra, essa cidade que eu, puta, me apaixonei por lá. E você tá aqui, cara. Pô, eu que te agradeço, porque, assim, foi uma identificação logo de cara, né? Pô, chegou lá no meio, já chegou correndo numa semana de chuva, tudo alagado, e o cara correndo era a tribo, né? Chegou mais um louco aí. Chegou mais um louco aí, chega aí. E, pô, eu que te agradeço bastante, porque, assim, Serra Negra realmente é uma cidade maravilhosa, com um potencial muito grande do turismo esportivo, do turismo gastronômico, né? De malha, de couro, de café, de cachaça. Serra Negra, cara, é uma cidade maravilhosa. E, assim, traz pessoas maravilhosas, né? Parece que a gente atrai as coisas boas. Cara, e nesse conhecimento aí surgiu uma amizade boa, os training camps que você já foi, estando lá com a gente, patrocinando outros com vinho, com o Dynami, fazendo uns momentos maravilhosos no Alto da Serra, né? Nossa, aquele lugar Aquele foi... lugar, Pô, cara, acho que foi um dos lugares Sunset, mais... né? Nossa, o Sunset foi muito... Foi um dos lugares acho que mais bonitos que a Dynami já fez um evento assim de... E esse dia foi mó chuva também, lembra, Milan? Nossa, choveu pra caramba, e no pôr do sol, cara, Foi mesmo. Foi lindo, cara, Foi. aquele puta visual. A galera que Foi. acompanha a gente no Instagram deve lembrar dessa imagem aí, porque, Sim. cara, a gente pegou uma noite naquele pôr de sol. Foi mesmo. E domingo, o encerramento lá no La Terraza. Também, né, que é um... Puta, meu. Foi... Eu falo, ele comentou sobre Serra Negra, de gastronomia. Cara, lá tem uns restaurantes. Lá Serra Negra é um charme, assim, eu acho. Quem quer fugir da muvuca de Campos do Jordão, Exato. cara, eu te falo, vai pra Serra Negra que vocês não vão perder absolutamente nada. Exatamente. Tem um lugar legal de vocês treinarem, que a gente vai falar da Represa Santa Lídia. Tem uma gastronomia de ponta, de alta gastronomia lá. Cada visual, cada paisagem, sim, vale a pena. Que se não conhece Serra Negra, vá que vale muito a pena. E a parte rural, a parte histórica de Serra Negra é legal também, né? Agora com as rotas turísticas lá, com a rota do café, com a rota do queijo e do vinho, a rota do Alto da Serra, com os voos de parapente, de balão. Então, puta, meu, hoje Serra Negra, cara, tem uma diversificação de coisas muito grande dentro do esporte mesmo, né? E isso eu acho que tem atraído bastante público para lá. Porque essas rotas, além de te levar para uma gastronomia legal, por exemplo, a rota do queijo e do vinho, que a gente fez o camp lá, pô, tem algumas vinícolas, tem várias fazendas de queijo lá, o Chapadão, que é uma delícia, sabe? Tem vários pesqueiros legais de truta, que você consegue ir pescar, comer e curtir o visual. E além do que, a cidadezinha, meu, tá com uma programação agora de inverno fantástico. O Murilão, já aproveitando, falando de Serra Negra, aí vamos engatar nesse tema. Você é de Santos. Sou de Santos. Como que você foi parar em Serra Negra, cara?
Cara, a minha história com Serra Negra já é bem antiga, né? Na verdade, a minha avó, quando veio da Espanha, ela acabou chegando em Serra Negra e acabou tendo uma casa lá. Minha mãe era muito pequenininha ainda e começaram a frequentar Serra Negra. E aí a minha mãe cresceu praticamente indo para Serra Negra e assim continuou a família, né? E minha mãe comprou uma casa em Serra Negra e a gente continuou indo e um belo dia, umas férias de julho, a minha avó veio a falecer e a minha mãe falou, eu não vou mais embora. E eu tinha acho que 12 anos na época. E acabamos mudando para Serra Negra. Então eu acabei a escola lá em Serra Negra, fiz o ensino médio, fiz o fundamental, e aí quando eu passei na faculdade, eu fui embora, voltei para Santos. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de voltar para Serra Negra, cara. Sempre gostei muito da cidade, gostei muito do clima, fiz grandes amigos lá. E, assim, o que me levou mesmo a voltar, que bateu o martelo para voltar, porque eu estava já bem estabelecido em Santos também, já estava com a família formada. Mas o que bateu o martelo de a gente voltar para Serra Negra mesmo foi a criação dos meninos, né? Porque, cara, pô, Telão, hoje o cara tem uma vida muito boa, velho. É. Pô, muito E boa. Serra Negra é seguro, né, cara? Super, super. Hoje mesmo a gente veio pra cá, o Berano foi pra escola de bicicleta, pega a bike, vai pro clube à tarde, sabe? A gente acaba sendo uma cidade pequena, então assim, todo mundo acaba conhecendo todo mundo, né? Então isso me levou a ir pra lá e, cara, não me arrependo, sabe? Hoje a gente tem um firmamento sólido em Serra Negra, cara, tanto na área profissional, da odonto, quanto na área do esporte e quanto a felicidade das crianças, né? Assim, porque meus filhos estão felizes, a gente está feliz. Eu acho que esse movimento, cara, tem acontecido cada vez mais. Eu também, né? Mas, Tô em Jundiaí, acho que desde 2011, 14, acho que é 14, isso não, acho que é isso. E sempre fui de São Paulo. sim. E aí quando eu encontrei em Jundiaí isso que você tá falando, sabe? É, De poder transitar pela cidade, de poder dar um rolê de bike, pô, sabe? Tá sossegado. Falei, cara, puta, eu acho que é esse lugar que eu vou fazer minha basezinha aqui, né? sim. E daqui também a gente me adaptei super bem. E quando eu conheci Serra Negra, ó, coisa louca, cara. É, Olha essa conexão desse lugar. Quando a gente se conheceu, e aí eu conheci a estrutura lá de Serra Negra, minha esposa sempre fala assim, pô, vamos passar em Serra Negra, vamos passar um final de semana em Serra Negra. E aí quando a gente resolveu tirar essa semana aí com família, meus pais foram, meus sogro e sogra também foram, eu falei, cara, que cidade é, fantástica. E aí nessa mesma semana que a gente ficou lá, a gente começou a procurar uns terrenos que, eu falei, cara, em algum momento eu vou vir vou morar nesse lugar. Tem tudo, cara. Eu tem. tava a 1 quilômetro da represa Santa Lídia, que é o lugar, né, a represa Sim. Santa Lídia é onde que fica lá a associação, a base lá da represa, onde nada, tem um circuito lá que corre. Falei, cara, tô a 1 quilômetro desse lugar. Falei, isso aqui vai ser minha vida, sabe? Lá na Sim. frente, né? E aí passou algum tempinho, a gente achou um terreno Entendo. lá, já existe um projeto e daqui a pouquinho, mais pra É frente, que começar a bacana. construir e ir Quando pra a lá. gente pensou em ir para lá, na verdade eu passei num concurso público, né? E a minha carga horária não dava para eu trabalhar em Serra Negra. Cara, mas é aquela coisa assim, né? Deus parece que conspira para. O universo conspira para que as Joga coisas energia que a aconteçam, energia sabe? vai junto. Puta, É e isso quando eu aí. passei no concurso, meu, ligava quase todo dia no hospital para saber se, pô, vou ser chamado? Vou ser chamado? Vou ser chamado? E inclusive é o que você falou, né? Olha o acaso do destino, né? Um dia eu estava num congresso em Curitiba, eu e meu irmão, e me ligaram, tocou o telefone, era de Serra Negra, um 019, atendi, era o diretor do hospital, na época o seu Beto, né? E ele me perguntou assim, ele falou, Murilo, você passou aqui no concurso, tudo, só que eu tô vendo que você é de Santos e você liga direto. Eu queria saber por que, que você queria tanto essa vaga, porque você liga Aqui, quase toda semana, foi de Santos pra cá, né? E aí eu contei tudo isso, falei, eu quero ir embora com meus filhos, não sei o que. Bom, a minha carga horária não dava no hospital, Ilan. Ele fez um esquema para mim de pagamento de horas depois e me contratou, cara. Comecei a ir para Serra Negra, pegava um ônibus, olha só, de domingo à noite, saindo de Santos. saindo de Santos. Aí dava um plantão o dia inteiro no hospital na segunda, um plantão o dia inteiro no hospital na terça e voltava na terça-feira. Pegava uma van de Lindóia, vinha até Campinas. Quando eu dava sorte de pegar o ônibus direto para Santos, ia. Se não, Tietê, Baldeação, Nossa, Jabaquara.
Era um rolê. Nossa, cara. E aí, o que aconteceu? Deu um ano, eu concursado com essa briga toda, nesse movimento para mudar, minha esposa desistiu. Não quero Não mais. quero mais. Eu tenho algo parecido Falei, assim também. não, você tá de brincadeira comigo? Não quero mais, eu não vou me adaptar, minha família tá aqui. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou encher o saco do cara, o cara me chamou. Bom, Ilan, fui falar com ele, falei, seu Beto, tá acontecendo Azedou. isso. Não, doutor, não tem problema, o senhor pode ir embora, tudo. Voltei. Deu um ano, a minha mulher engravidou do Benício, falou, quero ir embora pra Serra Negra. Eu falei, bom, tá bom. Liguei pra ele de novo. Você não vai desistir de novo? Assina um termo, tá aqui, Assina. ó. Meu, liguei pra ele, ele me contratou, cara. De novo, aí voltamos, deu certo. Aí, por incrível que pareça, ontem, cara, eu atendi ele no consultório, sabe? Foi uma felicidade tão grande pra mim, porque, puta, cara, ele que estendeu o tapete, sabe? Então, assim, são coisas que o universo conspira a favor e tudo deu certo. Hoje eu olho e falo, cara, era pra Valeu a ser. pena. Era Valeu pra a ser. pena, cara. É. Ô Murilão, aí de esporte aí, como que o esporte entrou na sua vida? Como que ele... O esporte, na verdade, ele sempre teve na minha vida, né? Eu venho de uma família de esportistas, o meu irmão mais velho jogou bola, até quase profissional, minha irmã hoje é professora de natação, minha irmã fez triatlon muito tempo lá atrás, o meu outro irmão é mestre de capoeira, e assim, o meu esporte de base foi a capoeira mesmo. Eu Foi dali que comecei, surgiu. foi, cara, com 3 aninhos, Ding, 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 ding. e foi dos 3 aos 7, eu treinei capoeira, aí nos 7 eu comecei a jogar bola. Aí joguei futebol durante muito tempo, joguei até os 15 e sempre peguei onda também. Sempre peguei onda desde também de moleque. E aí, nos 15 anos, eu voltei pra capoeira novamente. E aí eu levei firme a capoeira uns 15 anos, cara, de treinamento. Até uns 30 anos aí, eu levei até antes do B nascer. E aí, cara, o que aconteceu? Eu acabei, né, nasce filho, aquela loucura toda de vida, de trabalho, tudo, eu larguei de mão. Não dava mais tempo de treinar e parei. Putz, e engordei pra caramba, cara. Engordei pra caramba. Quase uns 95 quilos. Depois eu te mostro uma foto gordinho pra Eu tu tenho uma ver. também, eu tenho uma bala também. Tu tem? Porra, eu tenho uma bala. Tem eu num Nossa, barco, velho. Não, tem eu num barco que você não sabe se é um barco ou se é uma orca. isso é uma... O Tem. meu, cara, nossa, redondo. E aí, meu, foi uma paz, cara, eu tava percebendo que eu chegava no consultório e meus tornozelos estavam muito inchados. E aí tinha um médico no meu andar do consultório e eu fui fazer uns exames. Puta, meu, e deu ácido úrico alto, já tava... Zoa, todo Puta, zoado. cara, Resumo é, tá todo fudido. fudido, entendeu? Fudido. E aí eu resolvi voltar, falei, não, pô, saí de lá com um monte de receita, com 30 anos de idade, 31 anos, falei, meu, aí, cara, resolvi mudar. E aí já conhecia o Fred Monteiro, que na época era triatleta profissional, né? Falei, ó, a capoeira não dava mais por causa do joelho pesado, já tava com os 2 meniscos rompidos medial. E fui falar com o Fred, falei, pô, Fred, queria voltar a treinar, né? Tô acima do peso, tudo. E aí ele falou, não, Murilo, vem, vamos começar. Cara, e eu lembro, foi engraçado, né? Que a mãe do Fred treinava com a gente, Dona Lili, tinha um monte de senhora, e tinha o Ricardo, que treinou comigo capoeira desde moleque. E o primeiro dia, Ilan, que eu cheguei na assessoria, ele falou assim, Murilo, vamos fazer um teste de 400 metros. Eu vou pôr um cone ali. Tu ri, né? Sai correndo. Tu ri. Ele falou, vamos fazer um teste de 400 metros. Ele falou, ó, tu vai correr daqui até o cone. Porra, sacanagem, velho. Porra, Ilan, a Dona Lili, cara... Foi embora, meu. Ai, que puta papelão. 70 anos de idade. Passou vergonha. Cara. Então, na verdade, o esporte sempre teve na minha vida. Eu só parei um tempo e aí eu acabei começando na assessoria de corrida. E comecei correndo. Aí comecei treinando, comecei a dar sequência. Parei de beber durante um bom tempo, troquei minha alimentação, cara. E aí comecei a gostar e aí Foi. foi embora. Cara, é engraçado, das pessoas que já passaram aqui pela gente, puta, uma galera fez vários tipos de modalidades esportivas diversas, né? E quando ela sai um pouquinho do triatlon ou das modalidades que compõem aí o nosso triatlon, né? Eu sempre pergunto para as pessoas qual foi a base ou qual foi a lição que esse esporte deixou para você na sua vida. Então, pegando aí o seu histórico dentro do esporte, o que a capoeira te ensinou?
Quais são os ensinamentos da capoeira? O que que você levou da capoeira para sua profissão, pro seu dia a dia, para sua família? Puta, cara, assim, eu sou fã da capoeira, né? Porque eu acho que além da capoeira ser sei lá, um lance cultural nosso, do nosso país, da nossa história, né? De toda aquela parte dos escravos da Bahia, de dança, de luta, cara, de religião, é muita coisa envolvida na capoeira. A capoeira, cara, ela tem um lance que é a coordenação motora, sabe? Se eu falar isso que, assim, é o principal esporte para criança, não, muitos vão falar que é a natação, mas a capoeira, cara, ela ensina muito a criança, principalmente porque é tudo base trocada. Então, você mexe com os dois lados do cérebro, porque uma mão que vem na frente é a outra perna que vai atrás. Então é tudo lá dos lados invertidos. Então isso, pô, fantástico. Sensação de espaço, porque é uma roda. Então você tem uma sensação de 360 graus ali, meu, que mexe com toda a tua visão, musicalidade, percepção de esforço, cara, tudo. A capoeira, assim, ela como parte física, como parte musical, como parte de ritmo, fundamental. E a disciplina, né, cara? O esporte, né, Ilan? Assim, a gente que treina com frequência, cara, se a gente não tiver uma disciplina com um horário, a gente tava falando isso aí antes de Isso começar, aí. meu, a gente não consegue fazer nada e a nossa vida acaba se moldando dentro do esporte, na disciplina. Então, pô, se eu atraso 5 minutos uma coisa, já tumultua o meu Já ferrou dia. tudo. Né? E eu acho que também que é legal, cara, disso da disciplina, porque às vezes a gente acaba. Eu ouço de muitas pessoas, eu acabo falando assim, ó, sem mimimi, cara. Sim, Né? Sem começar com mimimi. sim, Porque trabalho todo mundo tem, o dia corrido todo mundo tem, mas se exatamente. você não tiver um tempinho pra Pra você você. se cuidar, Sim, né? No esporte, sim. cara, você sempre vai deixar isso pra trás, né? Você vai falar, dá desculpa, puta, é que hoje tá cansado, cara, hoje não deu, e não vai dar, e não vai dar, e nunca dá, né? Hoje não deu, amanhã também não deu, aí depois de amanhã não deu, aí você vai ver, nunca E dá. não sei você, assim, mas o momento meu de treino, cara, é onde eu coloco minhas ideias em dia. Total. Não é? Oh, Puta, meu, total. é aquela 1 hora, 1 hora e meia, cara, que parece que eu entro em transe, num estado de flow, né? Que É, eles isso falam, aí. cara, você entra em transe, é onde eu penso tudo no meu dia, no que eu fiz, no que eu tenho que fazer, sabe, assim, eu As organizo a vida. reflexões, né? As As reflexões de tudo. reflexões do E, dia. cara, e às vezes você não teve um dia tão bom, porque na maioria das vezes, cara, quando o teu dia não é bom, você não tá mentalmente Sim. apto para realizar aquele esporte naquela intensidade, às vezes, ou naquele treino proposto. Mas, cara, só de você colocar teu tênis, meu, e correr que seja meia hora, dar uma suada, cara, parece que Não, é outra coisa. você volta para Você casa chega diferente. Você renovado, né, chega cara? renovado. Você chega renovado. Você chega com aquela sensação. Se você não vai, É, você acaba você fala, puta, cara, por que que eu não fui? Depois que você faz, você ó, fala, cara, graças a Deus que eu fui. que eu fui, Mas é né? isso aí mesmo, É é isso aí. vencer É, essa barreira, né, porque a cara? mente sempre joga contra, né, Sempre. cara? E Não, assim, ela sempre vai e não querer. sei você, às vezes um dia que assim, não é tão bom, cara, tu chega em casa, tu quer comer as paredes, não é? Tu quer comer só porcaria, puta, aí tu já fica com peso na consciência, aí já briga com a mulher, já não dorme É bem. estresse. Cara, É melhor coisa, estresse. tênisinho, meu, vou Vou correr. correr, vambora. Então eu acho que mais o que a gente traz pro nosso dia a dia, eu acho que é mais a organização, né? Ainda mais a gente faz triatlon, cara, são 3 esportes. Se você não tiver uma organização, meu, não É, dá. não, não dá. É o que você falou, não tem desculpa. Cara, tem que acordar e fazer. É. Não tem muito o que pensar. Levanta da cama e vai, né? E como que surgiu, falando de triatlo aí, como que você veio da capoeira, futebol e o triatlo? Apareceu Então, como na sua aí, o vida? que que aconteceu? Eu comecei a treinar com o Fred. Cara, é tão engraçado, porque assim, eu nunca corri, né? Cara, o Fred eu conheci ele lá no Lá no training camp, camp. né? Puta É. cara Puta, cara, acessível, né, cara? meu, sensacional. O Fred é um cara O campeão, o Chiro, Chiro, o né? O Mansur. Mansur, porra, o Mansur, Meu, cara. Depois eu vou marcar o Mansur pra ele ouvir isso daí. Cara, esse cara me ajudou depois do training é, camp, porque durante as palestras lá, ele comentou comigo que tinha problema de sono, sim. que não tinha, né, dormia, a gente trocou uma É, ideia sobre homeopatia, na época que eu também tomava. Aí depois eu comprei uma Trek, ele ele é patrocinado pela patrocinado pela Trek. Trek. E aí eu falei, puta, Mansur, eu tô com dificuldade disso aqui na bike, cara. Não tô conseguindo entender isso aqui na bike. Puta, aí ele foi atrás, me mandou informação. Aí eu gravei um É, vídeo, aí depois ele gravou um vídeo mostrando pra. Sabe? Eu ó, que falei, legal. cara, puta, E Mansur, um velho. triatleta Não, profissional, Mansur, né? Você tá né? Entendeu? Não falando. tô falando dos. Assim, tô falando do É, Mansur, cara, entendeu? é.
Pô, lá no Training Camp também, acesso ao Fred, Pô, o eu não sei Chiro. se você lembra no Training Pô, Camp, cara. tem um amigo nosso lá da associação, o Thiago, cara, que ele tava com uns problemas de pânico na água, né? E, Pô, lembro. cara, ele ficou do Eu lado do lembro. Thiago praticamente o Eu tempo inteiro, lembro, eu cara. lembro, eu Pô, lembro. Não, isso ele foi aí junto, foi cara. Ele foi junto, junto, eu Ilan. lembro. Pô, cara, então assim, é o esporte raiz, né, cara? O cara faz porque gosta, não por status. É, Tá na alma do cara, né? É um esportista de alma. Então o cara ama aquilo. Então, pra ele, é a mesma coisa do Fred é a mesma coisa do Chiro. Aí você conheceu o Fred nessa Então, época aí não, que o você Fred eu já conhecia antes. Eu só fui treinar com ele nessa época, né? E aí acho que eu treinei uns 3 meses mais ou menos, cara, ia até a meia maratona da Praia Grande. E aí eu falei pra ele, Fred, eu vou fazer a meia maratona. Ele, porra, Murilo, como vai fazer a meia maratona, cara? Comecei a treinar em maio, abril, a meia Tá maratona era em doido? setembro. Tá Tu tá louco, doido, meu cara? Tá irmão? doido, meu. Porra. Não, Fred, vou fazer. Bom, fiz. Puta, fiz pra 2h40, eu acho, 2h35. Ilan, não conseguia subir na moto pra voltar pra Zoado. grande, cara. Zoado. Zoado. Mas eu voltei, cara, com uma felicidade tão grande. Falei, pô, Fiz. meu, que legal, tudo. Aí em dezembro ia ter a última etapa do Troféu Brasil. Olha só. E eu não nadava, hein? Nunca nadei, só pegava onda. Aprendi a nadar de criança e nunca mais nadei, né? Falei, Fred, seguinte, cara, eu vou fazer a última etapa do Troféu Brasil. Porra, por isso que Você acaba já quase se comigo, fudeu porra, lá na meia maratona. Agora você acabar quer... comigo, cara. Eu falei, não, eu vou. Aí, Ilan, olha só, cara, eu morava no Canal 2. Aí eu falei pra Jéssica, falei, ó, Jé, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o cartão no bolso, eu vou correndo até a Decathlon, que era lá na Praia Grande, que dava mais ou menos uns 20 quilômetros, e vou voltar pedalando, ver se eu consigo pedalar os 20 quilômetros. Se eu conseguir pedalar os 20 quilômetros, eu vou me inscrever no Troféu Brasil, sem nadar. Eu falei, mas cara, tá louco, velho. Não, eu vou. Pô, Ilan, aí voltei pedalando. Cara, e fiz a inscrição. Escreve aí. Meu amigo, para nadar os 750 metros, cara. Sofrido. Ah, nadei peixinho, cachorrinho, nadava de costa. Mas fiz a prova, cara. Comprei uma Calóizinha Sprint. Eu tenho essa bike até hoje, Tem que cara. guardar, o hein, Bernardo cara. usa. Eu tenho até hoje Você essa tem que bicicleta, guardar cara. isso aí, Isso aí cara. é. Tem que guardar, cara. Depois eu vou te Cara, contar a história porque você tem que guardar. Tem que guardar essa bike aí. E tá comigo no rolo até hoje, cara. E aí fiz o Troféu Brasil. Meu, cara, aquilo pra mim. Assim, eu sempre tive meio que contato com o triatlon por causa da minha irmã. Mas eu nunca tive coragem de começar a fazer, até porque eu não nadava e não pedalava também. Sempre fui deixando. Cara, quando eu terminei o Troféu Brasil, eu falei, meu, é isso, cara. É isso que eu É quero. isso. Mexeu comigo, alguma coisa mexeu comigo. Meu, e daí isso foi 2011, eu acho, se não me engano, O 2010. que você acha mais da hora do triatlon, cara? Cara, Até corrida, aproveitando você falando assim, ó, tipo, eu sou fanático pela corrida. Eu É, gosto você demais de curte. correr, eu curto. Você tava falando da bike de guardar? Eu tinha a minha primeira, não minha primeira, mas a minha primeira grande bicicleta, vamos chamar assim. Foi uma Caloi 10 que meu pai me deu. E ela era uma. Depois mandou pro Mazinho, cara. Era um senhor corcunda, assim, cara. É. Acho que de tanto mexer com bike, né? Senhorzinho pra caramba. E pintou minha Caloi 10, cara. Ficou vinho, assim. Era bike linda, Linda. cara. Linda. E eu não sei por qual motivo essa bike. Não sei se a gente vendeu na época. Se a gente. Sei lá, o que meu pai fez na época com essa bike. E eu me arrependo até hoje de não ter ela. Eu falei, puta, cara, isso fez parte da minha infância, né? E eu venho outro cara aqui, o Henry, que é um bike fitter, também passou aqui no nosso podcast. E ele contou a história dele, que falou que a primeira bike que ele recebeu... Ele ganhou, né, de um ele chefe, ganhou né? do Eu chefe vi. dele. Você viu esse podcast? Vi. E aí eu falei, cara, cadê essa bike? Ele falou, puta, vendi, mas eu sei onde ela tá. Eu falei, cara, tenta comprar essa bike, velho. Entendeu? Não, a minha Caloi tá lá até hoje, cara. Tá lá até hoje, assim. É uma bike que eu não vendo. Já tive propósito pra comprar, não vendo. Ela fica lá comigo. Porque, assim, foi uma fase marcante de mudança na minha vida, né? Exato. Entendeu? Que ela tem uma história ali agregada, não é só uma bike, né, cara? Não, e assim, e o sacrifício que foi, cara, porque é difícil você mudar de vida, entendeu? Porque pra caramba. hoje, muita gente que me conhece, você tá me conhecendo hoje, cara, você não me conhecia há 15 anos atrás, entendeu? Eu era uma porra louca mesmo. Cara, eu era 3 anos atrás uma porra louca. Tá pior que eu. Há 3 anos atrás eu era uma porra louca. Então, assim, é uma mudança que envolve muita coisa, né, cara? Porque é difícil você chegar num círculo de amigos, cara, e você não beber mais,
e você não participar mais daquilo, mas é a única opção que você tem. Ou você muda ou você muda. Cara, olha que engraçado. Isso pra mim foi muito assim. Eu era fumante, né? Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Cacete. Há 3 anos atrás. Né? Eu tomava cerveja mas de caixas. Né? Eu era da bagunça geral. E sempre os esportes que eu fiz, a questão de eu fumar ou eu beber cerveja tal, em grandes quantidades, nunca foi uma barreira Pra você praticar o esporte. pra eu praticar. Eu sempre conseguia fazer. E até bem. Sim. Né? Então eu joguei tênis por bastante tempo bem, joguei bola bem. Então. Quando eu cheguei no triatlon, não dava pra eu fazer. Não dá. Não dava. Eu falei assim, esse não dá. Sim. Né? E aí entrou uma chavinha muito louca, cara, de assim, puta, o que eu quero pra minha vida, cara? O que eu quero pra minha vida? Qual que é o futuro que eu quero? Né? Onde eu quero chegar? Tipo, com meus sobrinhos, como? Né? Ou, né, com os nossos filhos, onde, né? Como que eu quero chegar? Né? Puta, como que eu quero que eles me veem? Cara, quando a gente decidiu, tá antecipando aí o assunto, mas quando a gente decidiu engravidar, eu tava nessa fase louca, entendeu? Até que um dia, cara, quando a gente, vamos engravidar, pô, a primeira coisa que me veio na cabeça era assim, cara, eu quero fazer as coisas que eu sempre gostei na minha vida com os meus filhos. De que jeito, né? Assim, né? Desse jeito não eu não vai. vou. Desse Não jeito chega, eu não irmão. vou. Não chega. Não chega. A máquina não vai funcionar. Não funciona, cara. Não adianta. E para mim, cara, a minha maior dificuldade nem foi tanto a questão do vício com o cigarro, com o fumo. Foi a ausência dos lugares que que você frequentava. Eu também. com as pessoas que estavam no meu relacionamento. Sim. Né? E as pessoas para entender isso, né? É muito difícil. É muito difícil. E essas mudanças, elas são difíceis, cara, porque você acaba sendo excluído, entendeu? Porque, puta, vamos lá no... cara, eu vou lá no bar do X, vamos lá. Cara, não vou. Velho. Entendeu? Porque, puta, lá a galera vai fumar e vai ficar bebendo cerveja. E cara, eu não tô na mesma vibe, não quero. Cara. Não vai. Então você entra num outro ciclo, cara. E aí as pessoas entenderem que você tá num outro ciclo, não é que você não é mais amigo das pessoas, é que você não vai frequentar os mesmos lugares, mas não significa que a gente não possa se ver, amigo, possa sair pra almoçar. O que eu percebi aí, é que parece que você começa a incomodar. Pô, pra caramba. Entendeu, cara? Porque parece que as pessoas sabem que elas estão erradas, elas veem que você tá tentando mudar, mas aquilo para elas é o conforto. Né? Porque o lance da zona de conforto, de você estar naquela rotina, naqueles mesmos amigos, nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, te dá aquele conforto da semana, que você sabe que na sexta-feira você já tem programação. Agora, quando você muda e você não tem ninguém, cara, você fala, puta que pariu, vou fazer o quê, cara? Pô, não vou pra lá porque eu não tô bebendo. Cara, o que eu vou fazer? Aí é que é o lance, a introspecção com você mesmo, é você tá calmo, tá com a cabeça, né, tranquila, família junto e novos hábitos, cara. Fundamental. Não, cara, eu sou muito mais feliz hoje, cara. Porra. Mas muito. Nossa. Sabe, eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais saudável, muito mais feliz. Aproveito em todos os sentidos, né, Elan? Mentalmente falando. Todos. Exato. O meu rendimento é muito maior. Sim. Muito maior. Não, e às vezes, cara, a gente saía, sei lá, não que eu não beba mais hoje, bebo, lógico, mas, cara, hoje eu bebo mais com moderação e não... Porque no dia seguinte eu ficava arrebentado, cara. UTI. Minha plaquinha no dia seguinte no quarto era assim, UTI, cara. E a mulher ficava louca comigo, velho. Então, assim, realmente, hoje eu sou outra pessoa muito mais feliz. Porque, graças a Deus que o esporte entrou na minha vida, né? A gente fala, troca um vício por outro vício. Mas, cara, acaba sendo um vício bom. E depois, o próprio esporte, através dessa disciplina, cara, você consegue se disciplinar. Você não precisa comer o que você comia antes. Cara, hoje eu faço uma viagem esportiva. Sim. Eu vou para um lugar, tudo, né? Hoje eu vou lugar para praticar um Iron. Sim. E depois eu vou sair para conhecer a cidade, para conhecer, tomar um vinho. Antes não tinha isso, cara. Não, entendeu? imagina. Eu ia pro lugar fazer esporte, chegava em casa a dormir. Eu tava muito louco. E era bem isso aí mesmo. Próximo. Daqui não tem mais nada. Foi o meu uma vez, cara, a última que me fez mudar, assim, o Bernardo era pequenininho, cara, e de sábado tinha um futebol lá em Santos, e depois tinha um pagode. Cara, saía de casa 8 horas da manhã e embalava no pagode e chegava às 8 da noite. Carilã, e aí chegava daquele jeito. Daquele jeito, foi onde assim, minha mulher arrancou as roupas do armário.
Fala, meu amigo, ou a gente muda ou Ou não. você vira essa chave. Cara, mas é isso aí. É, cara, essas são as histórias, né? São as Mas isso que é histórias legal. Eu acho que boas. Exato. faz parte da Da vida, vida. né? Importante que a gente achou o caminho, né? Achou, Alguém puxou, vem aqui, né? Vou te salvar chegou na hora. chegar dessa hora. Cara, essa maratona aí do Atacama, Puta, essa maratona é fantástica, cara. Essa quinto maratona lugar, cara. foi quinto lugar na categoria. Foi uma maratona, assim, que tinha tudo pra ganhar. Liderei a prova durante um tempo. Mas, cara, eu sofri muito com a secura, não fiz aclimatação. Não. Então, não. Eu cheguei à prova, foi no domingo, eu cheguei sexta-feira à tarde. No sábado, eu fui fazer um treino de manhã, cara, estourou meu nariz. Eu corri os 42 quilômetros com vaselina no nariz, porque, meu, é muito seco, né? E o Atacama, ele tem uma particularidade muito maluca, cara, porque de manhã você larga 7 horas, tá 4 graus. Deu uma hora, cara, tá uma hora de prova, tá 33. Sabe uma coisa Caraca. louca? E, meu, quando você passa naquela parte daquele Vale da Morte, cara, venta, Ilan, venta demais, cara. É muita areia, muita areia, muita areia. E assim, é uma prova que tem uma puta estrutura, Mitsubishi tá por trás, sabe? É uma prova que te dá uma Infraestrutura. infra legal, cara. Meu, e eu corri muito bem, muito bem, muito bem. Até no 32 tinha uma montanha, uma duna gigante que tinha um posto em cima com Coca-Cola gelada. Eu falei, puta, até o 32 eu tenho que ir bem que dali pra frente você pegava uma partezinha de asfalto, uns 4 últimos quilômetros de asfalto. E fui até o 32, cara, bem, correndo naquele areião, cara. Areia na canela, né, meu? Porque aquilo lá é areia fofa o tempo Sim. inteiro, né? Meu, eu passei o 32, passei bem, Ilan. Cara, eu cheguei no 38, meu. Eu não aguentava mais correr. Eu tenho uma foto minha da chegada, minhas costas, cara, tá inteirinha de sal, branca. Porque assim, venta, então você não sente a desidratação. É horrível. Cara, e cheio de vaselina no nariz. Meu, eu quebrei de uma tal forma, cara, nessa prova. Eu cheguei me arrastando, que eu não conseguia nem passar, nem andar. Eu andava um pouquinho mais rápido, dava cãibra em tudo que era lado. Mas foi sensacional, meu. Fiquei em quinto na categoria e, assim, foi o que abriu as portas para muita prova grande, que depois que me deu coragem para É, que você fez fazer. depois uma. Ou não sei se foi depois da outra maratona, se foi Foi, depois. foi. Depois fiz a Concagua, fiz Patagônia, fiz umas paradas. Mas o deserto do Atacama, cara, é uma prova legal. Uma prova que eu voltaria para fazer. Que é uma prova que tem uma puta infra legal. E é aquilo que você falou, né? Pô, Atacama é legal pra cacete, meu. É. Pô, depois fica uma É. semana. Ah, é aquela prova que você une as duas coisas, Pô, né? Você faz uma prova, depois tu. faz uma viagem legal com a Puta família, viagem né? legal, meu. Fizemos aqueles passeios de bike depois pelo deserto. Pô, muito legal. Foi bacana. Tipo, em termos de dificuldades aí, quais as maiores dificuldades dentro do esporte que você enxerga aí? Puta, hoje, assim, a maior dificuldade é tempo, né, cara? Que a gente conversou. É difícil. O nosso esporte, ele é um esporte que demanda aí Você tempo. tá direto atendendo em Serra Negra hoje. Hoje eu não tô indo mais pra Santos. Eu tenho um consultório em Santos ainda, mas eu não tenho ido mais. Eu Você tô tá, sua base direto é em pela Serra Serra Negra. Negra, atende lá, e aí treina lá, né? Hoje, assim, morando só em Serra Negra, hoje talvez eu esteja mais tranquilo para treinar. Por quê? Porque eu posso pedalar na rua a hora que for, e assim, como eu tenho essa flexibilidade de horário às vezes do consultório, te dá um gap maior aí para você dar uma escapada. O que em Santos já não acontece, né? Em Santos, pra você ir pegar Piaçaguera lá 2 horas da tarde, não tem condição. Aqui a gente consegue. Mas eu acho que a maior dificuldade dentro do esporte hoje, cara, é tempo mesmo, para conciliar os três esportes, né? E assim, pra gente treinar talvez pra um sprint, pra uma provinha curta, até um olímpico vai bem. Agora, Mas pra pegar um 70 pontos, endurance, já é cara, complicado. já é mais difícil. Ô Murilão, e lá a galera é forte, né, meu? Do Pô, lado de essa Serra negra Negra, a gente é. tá no direto, eu tô nos eventos esportivos aí, sempre vejo a galera a pódio, Sim, sim, tem bastante. uns, Sim. tem uns brutos lá. É, pegando aí, tipo, o seu perfil, tem gente que vai pra uma prova, já mira aí os caras, o número dos caras e fala, meu, preciso encontrar Pô, esse cara na prova, e tem a sim. galera que vai lá pra curtir e tal. Que time que você tá aí? Vai Ah, sangue no cara, zóio ou... eu gosto de competir forte. Eu gosto. Não sou esse maluco que vai saber quem é quem da categoria. Não. Apesar que hoje, como o nosso esporte acaba sendo
dividido por categorias, e você vai nas mesmas provas quase que sempre, você já Você sabe sabia a galera. quem é quem, né? Mas assim, não fico marcando não pra saber entrar, porque tem gente que entra Não, no start list, vai no Instagram do cara. ei. Ó, o Jorge veio aqui também, outro cara que eu conheci lá em Brotas, cara. E ele falou, meu, tem amigos meus que já entram no É, start list pra ver o número pra dos ver o número dos caras e já fica caras. mirando o cara, entendeu? Eu falei, pô, cara, eu não sou dessa galera, Não, não. também não sou, também não sou, também não sou. E tanto que, pô, eu fiz em Indaiatuba agora, cara, e deu uma comida de bola na natação, velho. Foi até engraçado. Você já fez? Nadou mais? Hã? Nadou mais? Não, quis dar uma de espertão. Você já fez em Ah, Indaiatuba, não? não. Puta, ali no parque, acho que é Parque do Mirim, que chama. Cara, a natação é muito estreita, a primeira boia, acho que tem uns 100 metros. E eles colocaram uma boia pra segurar a galera aqui na lateral. E lá, acho que tem uns 100 metros a primeira boia, cara, e você sai de dentro da água. Meu, e tinha muita gente no Nossa, Olímpico, sai cara. todo mundo. Muita gente, muita gente. Aí o espertão aqui fala assim: vou passar por trás da boia, dessa corda, Vou cortar a e galera. vou nadar por aqui. Chegando na boia lá na frente, eu entro e vou embora, né, cara? Não deu outra. Largou, eu passei, aí o caiaqueiro pá, bateu com o remo, volta. E pra entrar de novo? Ah, não, Não, não consegue. cara, não dava, velho. Puta É. bolo, uma puta bateção de soco e que monta. Meu, aí, cara, consegui embalar na perna maior lá. Não, e aí você vai pegar os caras que nadam mais lento. Pô, Você vai. não, aí saí lá atrás da Nossa, aí ferrou. água. Saí lá atrás da água. Ferrou. Mas aí, modéstia à parte, cara, pedalei muito bem, pedalei forte, corri forte demais, cara. Peguei muita gente, cheguei em segundo na categoria, no Olímpico. Mas não, assim, nem imaginava quem tava, entendeu? Eu tinha encontrado Sim. um amigo meu de Santos, o Júnior, que é da minha categoria, e aí só fui saber aonde eu tava quando eu encontrei com ele na corrida, que a gente briga junto, né? Aí ele falou, tá bem, Murilo, tá bem, tá bem. Esse pedal seu que é forte, é muito característico, cara. Eu já fui em provas, cara, que puta também. Quando eu cruzo a galera de Serra Negra, meu, os caras uma Ah, bike, uma passa rasgando. O quão a geografia de Serra Negra, as características lá da. Porque é só morro, né? sim, sim, sim. Ajuda isso no. Ah, Vocês sentem muito. que nas provas que hoje vocês Pô, fazem, né? Porque se a gente pegar a Copa do Interior, sim, quase nada de subida, sim, sim, sim. né? Se a gente pegar uma prova de um Iron Tem 70.3, nada, é nada. nada, Troféu Brasil, nada, nada. né? E aí você pega a base Serra Negra, que é só É. subida, como Pô, isso tem ajuda? ó, o nosso treino mais plano em Serra Negra, que é a rota do queijo do vinho, né? Dá 12 quilômetros descendo, dá Sim. 24 quilômetros a volta, cara. Tem 370 metros de ganho. Você acha? 300, os caras em Santos treinam 100 quilômetros com 200. A gente em 24 quilômetros Sim. sobe 370. Então, assim, as subidas, cara, de uma certa forma, ela te dá força na perna, porém, ela também não te dá tanto giro, né? Você acaba tendo um pedal mais cadenciado, Mais forte, mais né? forte, mais forte. Então, eu acho que a musculatura trabalhada, cara, para isso, propicia de duas formas, né? Tanto no ciclismo, quanto te deixa forte para sair para correr também depois, né? Porque você tem uma Sim. resistência muscular bem maior do que o cara que treina no plano. Então, assim, a gente. E além do que, tem muito cara forte em Serra Negra. O Nossa, Dimas, o André, pô, o o Dimas, cara. Ale. O Dimas foi outro É, presente aí de amigo que eu ele é muito conheci. demais, Ele vai. presidente Dimas, demais. eu tô ligado que você assiste o nosso podcast, cara. Eu vou. A gente vai. Você vai Vou vir te aqui pra laçar, gente. presidente, vou te laçar. Presidente, me aguarde aí. Porque, puta, foi um cara que eu Ele é conheci também fantástico. que. Todos Fantástico. eles, ali, cara, É, uma puta galera. a gente tem uma equipe forte, cara, ali, sabe? E, assim, uma equipe unida, cara. Isso que eu acho mais É. legal. Não, cara, e vocês são, puta, super acessíveis, sabe? Aquele dia que eu É, cheguei em Serra Negra, cara, sem conhecer ninguém lá, tava correndo aí, cheguei em você e tal, puta, não é ele. Aí ficou conhecendo outro, puta, eu no outro dia do training camp já, uma tava em casa, galera, tava em né? casa, É, sabe? Conexão, ó, vem aí e tal, acho que isso. sim, sim. E essa troca é legal, né, cara? Eu acho que isso que te dá incentivo pra você continuar, né? Porque é difícil você treinar sozinho, cara. Não, é um Porra, é um saco, né? saco, meu. É. Pô, às vezes pega uns treinos de 20, 30 quilômetros pra correr, meu, sozinho, cara. Não, amanhã eu falei, no sábado eu tenho um treino de pedal de 3 horas e depois mais 40 minutos de corrida. Puta, cara, você pedalar Pô, 3 horas sozinho, cara. ah, Nossa, é. que nem esse final de semana, vem uns amigos nossos de Santos que tá treinando pro Halt Road na Itália, né?
E então esse final de semana, na sexta-feira, nós já vamos fazer aquele treino de Pedra Bela. Não sei se você já foi. Não, Que sai por dentro de Monte Alegre. Putelã, é lindo, não, cara. deve ser muito Nossa, louco. sai lá em Pinhalzinho, aí de Pinhalzinho sobe até a Pedra Bela, onde tem a tirolesa, que desce. Então, é um pedal duro, subida pra caramba. E vai eu, Dima, Valê, vai a galera toda. Então, é sofrido, mas, cara, passa rápido. Você fica É. 4 horas e meia pedalando, mas, meu, você vai conversando com um, vai dando risada com o outro e vai E vai embora, embora. né? É, Tem alguma situação no esporte aí que ficou marcante pra você, cara? puta, tem, cara. Nós fizemos uma prova no Chile, que a gente veio da Antártida chilena até a Patagônia. E era uma ultramaratona também, chama Ultra de Fjord. E já estava previsto uma nevasca, né? Então, assim, dentro das navegações que a própria prova entregava, foi, acho que o primeiro ano dessa prova que teve, acho que foi 2014, 2015, se eu não me engano. Fui eu e um amigo meu, Lino, de Santos. E, cara, eles cancelaram os. Cancelaram não, eles alteraram os percursos das outras maratonas, porque já estava previsto essa nevasca. E, assim, é uma prova totalmente autossuficiente, né? Não tem apoio de nada. E a gente ia atravessar Torres del Paine. E sabia que dentro desse glacial a gente ia ficar 18 quilômetros aí, cara, sem acesso a nada. Não tinha nada. E na largada, cara, largou um mexicano com a gente, que a gente largou uns 150 atletas, mais ou menos. Largou um mexicano com a gente, cara, e largou de bermuda. Meu, tava muito frio lá. Cara, Puta. tava muito frio, muito frio. E ainda comentaram, falaram, pô, Arthur, você vai de bermuda, cara? Ele, eu vou de bermuda. Pô, no dia dessa prova, cara, eu levei aquela jaqueta da North Face, sabe? Aquela gigante de Enorme. pluma de ganso, sabe? Bruta. Bruta. E elas entram, a jaqueta da North Face, você enfia lá no bolso, ela fica como Sim. se fosse uma mochilinha, né? Pô, eu levei a mochila de hidratação, cara, e prendi a jaqueta da North Face, né? E os caras me falaram assim, louco, você vai carregar esse peso, não sei o quê. Eu falei, cara, foi o que me salvou. A hora que a gente entrou no glacial, Ilan, cara, tem uns vídeos, meu. Você não acredita, cara. Neve e vento, cara. Neve na canela e aquele vento Rasgando. rasgando, sei lá, -20, -17, cara. Meu, a jaqueta, cara, pra tu ter noção, eu levei umas bisnaguinhas, congelou, cara. Não consegui comer nada. Não consegui comer, congelou tudo, cara. E o que me salvou foi a jaqueta. E a gente tava nessa parte, tava eu, um espanhol, um chileno, o Arturo, o mexicano, e um francês. E assim, a neve, cara, cobriu as demarcações. Eram uns bastãozinhos azul Puta, não pequenininho, tinha guia cara. nenhum. Meu. E Nossa. aí, cara, navegação, né? Via meio que não tinha ninguém, não enxergava ninguém, cara. Uma puta neblina, uma Nevasca. puta nevasca, cara. E o Arturo começou a tremer de frio, tremer de frio, tremer de cara. E aí não tinha roupa. Não tem como tu Não tirar dá. e dar pro cara. Entendeu? Cara, aí ficou. Falei, vamos, Arthur. A gente tentou ainda levar, tentamos empurrar. Cara, o cara não ia mais, velho. O cara congelou. E aí Nossa, morreu. morreu lá. Cara, aí morreu lá, cara. Acharam o corpo do cara lá 15 dias depois, meu. Lá em cima, na montanha. Nossa, cara. Tanto que cancelaram por 2 anos essa prova depois. 2 anos eles reformularam tudo. Porque o percurso é lindo. Porque você passa, a Torres del Paine é uma das mais bonitas maravilhas do mundo lá, as 10 Aham. maravilhas. É lindo o lugar. Cara, quem que aguenta de bermuda? Cara, foi foda. Difícil, difícil. Pra mentalmente, Pô, assim, total, cara. pra continuar a Pô, mas prova. também entra em uma questão de uma irresponsabilidade, né, cara? Porra, o cara vai fazer um negócio desse que já sabe, o cara mete uma bermuda, cara, pra fazer uma prova dessa, né, velho? Ilan, cara, eu acho que hoje, assim, a gente vive tempos complicados, né? Dentro da profissão, dentro do esporte, do lance da superação, do lance do. Sabe, hoje as pessoas, cara, elas acham que tudo é fácil de fazer. E a pessoa, cara, ela não se prepara para aquilo direito. Ela não tem. Nessa prova que eu tô te falando, hoje, a maioria das provas, mesmo aqui no Brasil, KTS, tem os itens obrigatórios, entendeu? E esse ano dessa prova, os caras não fizeram checklist de porra nenhuma. De Chegaram, nada. meu, de nada, cara. Corria do jeito que tu queria, entendeu? E aí, meu, o que que acontece? O cara vai largar numa prova dessa, o cara não conhece o lugar, já sabia que, pô, o cara me vai de bermuda? Aí, pô, mas a organização não devia deixar o cara largar. Mas você assina um termo de responsabilidade. Porque você tá fazendo uma prova, cara, num lugar totalmente inóspito.
totalmente selvagem, cara. Não tem nada, Ilan, nada. Entendeu? Então você assina um termo lá. Pô, então o mínimo que você tem que fazer, cara, é se proteger, né? Cara, é legal você ter falado disso, porque me veio outro podcast que a gente gravou aqui também com o Vanderlei, que é um especialista nata em natação. E eu tinha feito uma pergunta para ele sobre as boias de sinalização que a Na galera cintura. usa para nadar, né? E, cara, ele fez um comentário comigo que me fez refletir sobre isso. Não era a minha opinião. A Sim. resposta dele não era o que eu pensava sobre o assunto, né? Eu sempre fui a favor do uso. Do uso da boia. E aí ele comentou um negócio, cara, que eu não tinha pensado. Hum. Dessa questão de superação, das pessoas acharem que tudo é Tudo é possível fazer e possível, tal. Muita gente está usando a boia de segurança como um meio de sobrevivência e Sim, não como um meio de sinalização. sim. Então, assim, o cara não. O medo do Vanderlei era, e eu concordo hoje com essa opinião dele, era assim, cara, hoje tem muita gente da assessoria falando pro cara assim, cara, vai lá e faz. Qualquer coisa, Sim. velho, você Você abraça, gruda e fica. segura na boia e já Sim, era, né? sim, Então virou um meio de sim, sobrevivência, né? Não um meio sim, de sinalização. Cara, e se essa boia fura? O cara sim. morre, velho. Pô, vou te dar um exemplo. Cara, o ano passado, no Trirex de setembro, eu tava inscrito no Long. Tava um puta frio. Acho que você não tava lá Não, o ano esse ano a passado. gente foi. É, o do primeiro Ou de. semestre, né? Do ano passado, de setembro, você não foi. Não. Meu, no sábado cancelou as provas de natação. Meu, pegou um final de semana atípico, cara. Atípico, tava muito frio, muito frio. E no domingo, eles deram a opção, quem quisesse fazer um duatlon e quem quisesse largar no triatlon, poderia largar no triatlon, né? E eles não deixaram aquecer na água. Cara, Ilan, assim, meu, eu já tenho experiência, cara, já tô aí 12 anos competindo, fazendo prova. Cara, engraçado, na ida pra Brotas, eu tava conversando com o Ale e com o Neto, que foi comigo, que eu nunca tinha desistido numa prova. Nunca. Nunca tinha parado numa prova. Sempre, por mais das piores condições que eu tava, cara, eu sempre terminei. Meu, esse dia, cara, nós não entramos na água antes. E aí, quando largou, eu não sei, cara, a água tava muito gelada, muito gelada. E eu acho que eu entrei naquela ânsia de nadar Deu rápido. rápido. Cara, me deu uma hiperventilação, meu amigo. Eu não conseguia sair do lugar, cara. É, punk. Punk, nunca tinha passado por isso, cara, nunca. Me deu uma hiperventilação. Cara, eu comecei a respirar, meu, eu não conseguia ficar com a cabeça ali na água, Ilan. Doía a minha testa. Cara, eu não conseguia sair do lugar, velho. Aí eu olhava pro cara do caiaque e falava, não acredito que eu vou ter que largar. Olha só, ó, o que é, hein, cara. Consegui nadar até a primeira. E é longe. Longe. É longe. Aquela boia do Trirex, longe. pelo amor de Deus. Cara, Quando você olha a primeira, a gente nossa, tava vendo. velho. Aí você olha a primeira, você fala, nossa, Nossa. que pernada. Pô, consegui até a primeira, cara. E, meu, me tirou meu foco da prova, cara. Eu não conseguia me Entrou concentrar mais na mental de prova. proteção total, já era. Total, cara. É aquela Total. coisa que tu tá fazendo aí. Total. Porra, tem 2 filhos, cara. Para com isso, meu. Larga a mão. Para. Porra, Ilan, fui até a segunda boia, cara. Chamei o cara do caiaque, velho. Eu saí tão zureta da água, mas tão zureta, que eu perdi o óculos de natação. Perdi a touca. Cara, Cara, você não, eu tá, não você não lembro, nem não onde você consigo tava. lembrar, velho. Não consigo lembrar. Eu só lembro do cara me tirando do caiaque e me colocando na graminha que tem ali no. E ó, já tinha competido essa prova e já tinha ganho essa prova no long, hein? 2018 Que na é duro lá categoria. também. Porra, dura pra cacete, É puta duro pra prova caramba. difícil. Então, assim, tu vê, cara, pode acontecer com qualquer um. Agora, se transformar o que é de sinalização como Exato. sobrevivência, Exato. já não tem nada a ver, né? Não, então, é por isso que essa questão. E aí, quando o Vanderlei colocou essa opinião dele, eu entrei nessa reflexão. Falei, puta, cara, faz sentido. E eu peguei o cara no Iron 70.3 agora de Floripa. Tinha um cara que tava com boia, eu olhei, aí eu falei, cara, acho que no Iron não pode, cara. Mas fiquei de boa, né? Sim. Não falei pro cara, né? Aí quando ele foi passar lá pra entrar Nas nas baias. baias, né? Pra largar, Pediram o pra cara tirar. viu, cara, você não pode. Aí eu fico imaginando o mental do cara nessa hora, Não, pô, não. né? Tipo, imagina o cara que foi Sim. com essa, de alguma indicação, vai lá nadar, cara, qualquer coisa você segura a boia, chega o cara e fala, viu, você não pode ir. Não, acabou a prova do cara. Acabou a prova do Mas cara, você velho. sabe que nós fizemos a primeira edição da KTR, Serra Fina, cara.
Foi acho que uma das provas mais duras. Você já fez essa travessia, não? Do Pico dos Marins lá, Não, do Capim Amarelo, não. Tijuco Preto, Pedra da Mina. Acho que foi o primeiro ano da KTR. E era uma prova de 26 quilômetros, mas subia quase 2.000 e poucos metros, cara. E assim, você fazia 12, fazia 13, voltava pra largada e fazia De mais novo. 13. Fazia mais 13. Cara, e eu fiz os primeiros 13, passei tudo, uma prova autossuficiente também, de montanha, fomos embora. E aí, na última pernada, subiu um cara de Salvador comigo. E a gente largava do Ibama, era lá de cima, lá da Serra Fina já. Hoje larga do centro de Passa Quatro. Na época eu largava lá de cima. Cara, sei lá, faltava acho que uns 5 quilômetros pra acabar a prova. Subiu, era só desse. Ilan, o cara me chega lá em cima, vira pra mim e fala assim: vou voltar, Murilo. Tá louco? Vou voltar. Eu não aguento mais. Não vai voltar, porra. Nós estamos aqui em cima, cara. Vambora, pelo amor de Deus. Que jeito, cara, vai voltar Vou como, voltar. velho? Cara, voltou, velho. Voltou, pegaram um enxume de abelha. Os caras chegaram, Ilan, todo picado. Cabeçudo. Cabeçudo. Chegou todo cabeçudo. Cara, era. Olha o que é o mental do cara, velho. O cara faltando 5 quilômetros, o cara voltou Ai. 8. Mas é indiscutível, isso aí é. Ô, Murilão, e entrando um pouquinho no lado profissional, aí você é dentista, né? Sim. E como que é essa rotina aí, cara? Consultório, dentista, treino, prova, Puta, família. é uma loucura, cara. Hoje a minha família é totalmente integrada no esporte, né? Então isso é uma Ajuda coisa... pra caramba, né, cara? Meu, cara, ajuda Ajuda pra muito. caramba, né? Pô, o B tá super bem aí. O Beni foi a estreia dele agora em Eu Dayatuba, vi. né? Que o coração explode. Não, igual minha É. irmã levou meus sobrinhos, os caras lá, eles fizeram Iron Kids. Nossa. Puta, sorriso tá na De orelha. orelha a né? orelha. Orelha a Puta, o orelha. B fez o Iron Kids vários anos também. Então, assim, a gente hoje, cara, é aquilo que a gente conversou, né, cara? Mudou a chave de todo mundo. A família vai junto. Meu, né? tem que ir, senão não flui, E né? tem que fazer, e também pra família tem que fazer o sentido, né? Porque Sim. também se não fizer sentido, vira dor, e que vira dor não é sustentável. E a Gé, assim, é super parceira, sabe? Minha, nossa, da nossa família, cara. Ela corre também, treina junto. Então, assim, cara, meus treinos é aqueles treinos loucos, né? 4 horas da manhã, 8h30 da noite, é na hora do almoço, deu uma vaga, desmarcou 2 pacientes, corre pra casa, aponta a bike no rolo, pedala, volta pro consultório. Vida louca. Vida louca, cara. É aquilo que tu falou, é sem mimimi. Então, assim, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Eu vou treinar a hora que dá. Eu não posso substituir o meu trabalho, até porque tenho 2 filhos, tenho uma família toda pra sustentar, pelo esporte. Então, o esporte ele vai ter que se adaptar na minha vida. E meu treinador é um anjo, cara. O Sam entende completamente minha rotina louca de vida e... Mas isso tem que, cara, senão também é outra coisa, né, cara? Se a virar- gente pega uma assessoria que Sim. é quadrada, cara, Sim. pra gente que tem uma vida totalmente, O cara, que é pra ser prazeroso acaba sendo não, estressante. você não faz, aí você não deixa, aí você não faz, desanima, aí Sim. desanima, você para, aí pra voltar é mais Sim. difícil, Mais mais difícil, dói é, demais, né? Então é assim, meu, é aquela loucura, cara. E vai, tá rodando, assim, não dá pra gente, talvez, andar como a gente gostaria, né, nas provas, mas, cara, me faz feliz, isso que é o mais Aí. interessante, me mantém bem, me mantém são, é o que me mantém mentalmente apto pra eu poder trabalhar, cuidar da molecada, correr atrás do que tem que correr, né. Cara, qual que é a importância da saúde bucal com o rendimento dos atletas aí? Falando nessa área de... Tema excelente e um tema pouco difundido e pouco discutido, né, Ilan? Assim, hoje, cara, o pessoal ainda, ele acha que parece que o tratamento odontológico, que a boca não faz parte do organismo, né? Parece que trata a parte de tudo que acontece. Então hoje a gente vê o quê? Muito atleta, às vezes, investindo, cara, em suplementação, médicos, equipamentos, cara, e às vezes o cara esquece de ir no dentista, esquece de fazer o básico, de fazer uma limpeza, de... Porque assim, a gente que lida, cara, com um esporte de endurance, qual que é o lance? Pra você competir uma prova de endurance, para você ficar mais tempo fazendo força, você precisa da musculatura mais oxigenada, você precisa ter oxigênio na musculatura, para você sustentar aquilo durante horas. E
E o que acontece, cara? Hoje o problema periodontal, a gengivite, a periodontite, que acaba sendo uma infecção, né? Tem muitas bactérias anaeróbias. Então, essa bactéria que vive na tua boca, ela vive do teu oxigênio. Ela vive numa simbiose com o teu organismo. Então, o cara que já entra numa prova, que ele precisa de oxigênio na musculatura e ele entra com uma infecção bucal, cara, o risco de ele ter cãibra, o risco de ele ter uma distensão muscular, o risco de ele ter, sei lá, um AVC, um infarto. Por quê, cara? O cara normalmente, hoje a gente lida muito com um atleta, que nem a gente falou, cara, hipertenso, diabético. Então o cara já tem um problema sistêmico. E aí você potencializa através de um tipo de bactéria que vive em íntimo contato com o teu organismo. E a gente precisa do quê? De oxigenação, cara. Então você já entra em déficit de oxigênio, entendeu? Então hoje, cara, assim, a odontologia do esporte vem crescendo. Hoje a gente tem a ABROI aí, que é a Associação Brasileira de Odontologia do Esporte, que até a professora Neide, que é presidente agora nessa gestão lá da USP, uma pessoa fantástica. E assim, hoje Palmeiras, Botafogo, alguns times grandes já vem inserindo já essa cultura. Não tem um médico do esporte, não tem um médico, cara, protetor bucal, às vezes aquelas máscaras faciais. Sim. Então, meu, é importantíssimo, Milan. Cara, acho que é legal fazer esse movimento aí dentro das provas de triatlo, não é? Porque você tá falando Sim. isso, né? De pegar o futebol, tal, tudo, né? E a gente volta assim, né? Se a gente pegar o esporte mais difundido aí no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o futebol. Sim. Por que não a gente começar a trazer essa cultura, né? Essa importância Sim. dentro de um esporte que a gente Não, pratica e e assim, até nos organizadores dos eventos, né, cara? pô, Puta cara, tema assim, importante. uma coisa básica, né? Por exemplo, o isotônico. Cara, hoje o maior índice de erosão dental é por conta de Ah, alimentos é? ácidos. Agora, para e pensa, cara, o atleta, ele toma isotônico pra caramba. Pô, O atleta, na maior parte do tempo que ele tá correndo, ele tá respirando pela boca. Tua boca seca. Tua primeira linha de defesa que remineraliza esmalte é o quê? Saliva. Você tá com a boca seca e jogando isotônico pra dentro. Então hoje, cara, meu, erosão dental, abfração, cárie em atleta, pô, o alto índice é grande, cara. Entendeu? Assim, às vezes uma coisinha básica que você muda, o cara fazer um bochecho com água no meio, logo depois de tomar o isotônico, entendeu? Isso ajuda, cara. E às vezes é uma palestra, às vezes é você levar a informação pro atleta, né? Que às vezes falta isso. Por quê? exato. Porque o cara não tá acostumado, não é difundido. Os caras não falam, os caras falam de creatina, os caras falam de um monte de coisa, mas o cara não fala de um problema de gengiva que pode vir dar uma lesão muscular, uma distensão muscular no cara. Murilão, e além de tudo isso daí, cara, do dentista, de triatleta, você também é presidente da associação Sim, lá de triatlon de Serra Negra. sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a associação, quanto tempo ela existe, estrutura dela, como fez você chegar até lá. Cara, a associação, assim, isso foi sempre um sonho meu, na verdade. Eu sempre quis ter alguma coisa com o esporte, né? Sempre gostei e depois que eu comecei a fazer triatlon, então a minha vontade sempre foi ter alguma coisa nessa área. E em 2020, cara, nós montamos o Serra em Esporte, que é uma página no Instagram para falar da parte do esporte Serra Negra, da parte de turismo, turismo esportivo, as rotas de bike, as rotas de caminhada, essas coisas todas. Cara, e nessa época, a represa, ela tava bem abandonada, sabe? Puta, meu, muito usuário de droga, ali tinha um monte de churrasqueira. Então, assim, a gente ia treinar lá de manhã, cara, putz, os caras fazendo churrasco, doidão, som, carro, jet ski batendo de frente, cara. Nossa, zona total. Zona total, cara. Nossa, não dá nem pra imaginar aquele Não lugar dá. hoje, isso aí que você tá falando. Então, Não, tem. cara. Galera, vocês não conhecem lá, não tem nada a ver. Hoje É, tem nada a ver. Nossa, é lindo e aquele lugar. é lindo, pô. E aí, nós Tem água aí? montamos. Não, Tem só um água? pouquinho, quero. E aí eu acabei montando essa página do Serra em Esporte, né? De água. E como a gente tem essa galera já unida lá, eu não, cara, não tinha condição de fazer as coisas sozinho, até porque é muita coisa mesmo no meu dia a dia, é difícil, né? E aí eu Esse aí. chamei alguns amigos. Produção backstage. O backstage.
Então, e aí acabei convidando alguns amigos, que é o Alexandre. Vamos usar em produção. Não, o outro. O... Ixi, Esse aí. Esse aí. tomei o Kona ontem, espetacular. Tomou o Kona ontem? Oh, ainda levei na casa de um amigo meu que é bebedor de vinho. Ah, Só pra confirmar mesmo se o vinho é bom, né? o que o cara falou? Falou que é espetacular. Chirá, Valeu. não é? Ele tem um Merlot, tem um Merlot. Cabernet Sauvignon, tem um Cabernet Franc. Maravilhoso. Vamos com queijinho. Vai que vai. Então a associação foi isso. E aí nós juntou o Alexandre, o Ale, que, puta, cara, amigão meu, tá sempre comigo. O Brunão e o Dionis, que eram de Santos, e o Nando. O Nando morava em Serra Negra e hoje tá morando nos Estados Unidos. E ali a gente começou a meio que se cotizar. E, cara, graças a Deus vieram grandes empresas aí. Veio a Baldini, que é uma empresa de contabilidade lá em Serra Negra, que fez tudo pra gente. Porque, cara, dá trabalho montar Imagina, uma associação, a parte burocrática, sabe? Eu acho que Registro deve ser de um mais- ata, cartório. E assim, Ilan, pô, a Tati, meu. Beijo, Tati, obrigado. Porque assim, ela dá uma puta força pra gente nessa parte, sabe? E aí, cara, veio a Lindóia, a Verão, pô, que dá uma puta força pra Que gente tá nos lá eventos, também, né? tá lá. E assim, eles têm um carinho especial com a represa também, sabe? A Cibele, do Shelton. Meu, a prefeitura, cara, o prefeito Elmiro, o Danilo, que é o secretário de esportes, assim. Ah, ele tava lá, conheci ele. Então, pô, o Danilão dá uma força pra gente. Cara, é difícil. É difícil pra prefeitura, porque a cidade é uma cidade turística, né? E assim, e é difícil, cara, eles às vezes deixarem de fazer as coisas pra tentarem deixar a represa do jeito que a gente quer, né? E tanto que tava com muito mato, tinha chovido muito. E eu encho o saco do Danilo, cara, porque eu fico mandando ofício pela Sim. associação. Pô, Danilo precisa limpar lá, pô, cara, e agora tá um brinco, meu, deram uma puta geral. Em todos os eventos eles estão com a gente. E aí formou o corpo da associação. E assim, e a associação começou a rodar. E eu sempre quis levar uns eventos de triatlon pra Serra Negra. Que eu acho que Serra Negra, cara, ela é uma área totalmente Não. propícia, meu. Ali ali, cara, vai ser um dos melhores centros de treinamento de triatlon que a gente vai ter. É porque se você pensar, Ilan, a gente não tem, cara, no estado de São Paulo. É É. só EV. Que você consiga Você fazer tá- os três, só as EV. 3 modalidades, é só EV, cara. É. Entendeu? E assim, pô, você vê a nossa água lá, velho. Sim. A água é espetacular. Pô. Sim. Você nada, você vê a mão embaixo. É. Pô. Água clarinha, água corrente, desce da cachoeira. E aí formou a associação, cara. E aí eu sempre tive vontade de levar o triatlon em Serra Negra. E como eu era muito amigo do Fred, e assim, puta, foi meu primeiro treinador, cara, eu sempre tive vontade de fazer uma coisa com o Fred. E quando a gente montou a associação, eu falei, puta, eu vou fazer o camp dos meninos, vou trazer. E aí liguei pro Mansur, o Mansur tinha ido passar um final de semana lá, eu falei, Mansur, quero fazer um camp. Falei com o Fred, falei, cara, mas eu quero fazer um camp chamado Essência do Triatlon. Eu quero que vocês venham pra cá pra contar como vocês treinavam sem Garmin, sem potência, como que vocês pegavam tempo de tiro. O Mansur fez eu nadar sem óculos. Sem cara, na óculos. represa. Tira o óculos. Que, Mansur? Tira o óculos. Falei, mas como? Tira o óculos. Tá bom. Pô, nadei na represa sem óculos. Então, cara. mas não é? Porque É. hoje, cara, muita gente, você tira o Garmin do cara, o cara não consegue competir, Exato. pô. Você tira o potencímetro da bike do cara, o cara não consegue competir. A gente perdeu a sensação de treinamento por esforço. A própria acepção. Sente, A própria acepção. E levamos o primeiro camp. E, meu, assim, e a cidade abraçou de uma tal forma que o negócio foi pra frente, fizemos o segundo, e daí pra frente começou. Foi o Lobo, foi o Espadoto, foi um monte de assessoria O grande. Lobo foi pra lá também? Foi 2 anos seguidos, cara. E assim, a cidade abraçou o esporte. E é o que você falou, cara, a Serra Negra tem tudo pra ser, meu, um dos melhores centros de treinamento do Brasil, cara. E a gente tá lutando pra que seja. Quanto tempo que ela já existia? Não, nós sei que fundamos do zero. Do zero. Quanto tempo faz? já? Fazem. O Serra Sport foi 2020. Julho de 2020 foi o Serra Sport. Eu acho que foi, cara, janeiro de 2021. Foi uns 6 meses depois. Demorou um tempinho até sair documentação, essas coisas todas. A gente meio que inaugurou ela, foi só em 2021. Foi no camp de 2021. Foi isso aí. E hoje, o que vocês enxergam de quais são as maiores dificuldades ou trabalhos da associação, da comissão que vocês montaram? Cara, eu acho que hoje a maior dificuldade é a gente ainda não ter uma concessão de lá do lugar, né? Porque uma vez que eu tenho a concessão, cara, eu consigo ter autonomia para fazer as coisas, né? Porque você viu lá, aqueles... outra coisa. A associação, cara, quando nós montamos a associação,
eu sempre pensei em trazer o lado ambiental da coisa. E olha que legal, nós pegamos um bird watcher, sabe aqueles caras que fotografam aves, que é um amigão meu, Diogo, e levamos ele pra lá. E falei, ó, Diogo, pô, numa das corridas loucas que eu tava, começa a pensar, a cabeça não para, né, cara? Começamos, falei pra ele, falei, Diogo, pô, cara, tem tanto pássaro aqui nessa represa, cara, vamos catalogar essas aves? E o Diogo também é maluco, Murilo, vamos começar, vou vir domingo, eu já venho aí. Cara, Ilan, hoje tem catalogada, tem 73 espécies de aves, cara. Que passam lá. Que passam lá. Escuta só. Tem aquela coruja do Harry Potter, sabe aquela coruja branca? Qual que é aquele ave que tem lá no... Qual que é o logo da associação? Então, é a coruja buraqueira, que é a que tem lá no parque. Mas tem, cara, aquela coruja do Harry Potter branca. E tem um pato, cara, de peito vermelho, que tá até em extinção. Tem lá, cara. Aí, associado a isso, olha só, eu escrevi um projeto, cara, de reflorestamento na represa. Com o quê? Com as árvores que essas aves se alimentam. Meio que para integrar, pra gente ter essa manutenção. Puta, aí mandei o projeto para aquele projeto Copaíba, cara, o projeto foi aceito, aí a gente entrou naquele reflorestamento do verde novo, foram lá, fizeram todo o estudo, e aí eles não fazem, assim, acabou que não foi para frente, porque eles não fazem contrato com a prefeitura, porque a prefeitura cicla a cada 4 anos, né? Sim. E aí, não tem a fidelização. se a gente tivesse... Com a concessão, aí você faz o que você fazia. Então, acho que a maior dificuldade é essa hoje. E tem associados? Cara, hoje os associados somos nós mesmos, assim. A gente tinha uma taxinha... Não, a gente tinha uma taxinha de R$20, que até fechou os 2 anos da associação, cara, e a parte burocrática novamente bloqueou a conta. Então, agora tá no trâmite de novo, de levar para cartório, fazer ata, o pessoal já assinou, mas ninguém paga nada. O que a gente tem é apoio mesmo das empresas que ajudam, a parte de material de construção, a Lindóia deu as boias, entendeu? O Shelton deu os suportes das bikes, aí a gente faz as camisetas, vende e levanta custo para pagar o ISS, entendeu? E assim a gente vai indo. Porque é legal, né, cara? Se tiver Sim. se for um clube, uma associação com associados, né? Sim. Que é da galera lá, Sim. ou da galera que curte treinar, pagar uma taxinha. Sim. Isso vai pra associação. A ideia é essa. Em prol né, do lugar. Do lugar, do cuidar, sim, sei lá, sim, né? Sim, mas que seja a obrigação da prefeitura, né? Mas tem um quiosque lá legal, então, né? aquele quiosque, cara, você viu o mural que a gente fez lá no... Sim. Então, aquele mural, pô, os 2 artistas que fizeram, cara, são 2 caras feras. O Eric, fez o mural de Onda Gigantes de Nazaré, pô. Nossa. O cara, entendeu? E o Carlão, pô, é o artista que faz os carros alegóricos das escolas de samba do Rio, de São Paulo. Então, assim, pô, a gente tem uma galera legal. A ideia é essa mesmo, mas falta tempo, cara. Tá caminhando para que a coisa vá para esse lugar aí. Aproveitando já o gancho, conta aí um pouquinho do projeto Vila de Cona. Em primeira mão, pô, o coração até bate. Momento Dynami, trazendo aí, ó. Ó, tirei daqui, ó. Tirou da manga. Fala aí do Vila de Cona. Cara, o Vila de Cona realmente é a menina dos meus olhos, assim, né? Da minha mulher, dos meus filhos, cara. É um projeto que a gente está construindo mesmo, um condomínio de casas que a gente vai trabalhar voltado com o atleta mesmo. A Vila de Cona, ela vai ter uma estrutura. Eu quero que o atleta venha para passar o final de semana treinando. Então, assim, o cara vai vir para pedalar, ele vai ter todo o suporte de staff de moto, vai ter apoio de mecânico, hidratação, carro de apoio, já tem as rotas cadastradas em Serra Negra. Então ele vai vir para nadar, ele vai ter as boias na represa, ele vai ter o caiaque, vai ter jet ski. O cara ele vai vir para passar o final de semana, né? Ele vai ter a opção de, se ele quiser com café da manhã, ou se ele quiser dentro das casas. As casas são mobiliadas, são casas de 55 metros mais ou menos, com varanda gourmet em cada casa, então vai ter uma churrasqueira em cada casa integrada com a cozinha. Baita estrutura. E assim, e vai ficar à vontade. Se ele quiser, não, eu vou ter a minha alimentação, porque às vezes o triatleta é meio, né, assim, gosta de comer as coisinhas dele, de ter a alimentação dele. Mas ele vai ter a opção de café da manhã também. Cara, a Vila de Cona vai ter uma estrutura de recovery, vai ter uma estrutura para palestras.
forno de pizza, vai ter uma adega com a Dinami lá, Eu entendeu? falei pra você, quando você me falou do vinho, eu falei, Murilo, se não for Dinami lá, eu mato. Então, vai ter uma arinha pra gente tomar um vinho, com uma lareira. Então, assim, vai ser um projeto bem bacana, já tá aí reta final. Provavelmente, até agosto, as 5 casas já estão prontas. A ideia já é novembro, já tem mais ou menos um evento marcado aí. Tomara que a gente já consiga fazer lá, né? Mas, puta, cara, Que bacana, cara, porque vai dar pra... Pô, isso aí eu vejo várias aplicações, né? Assessoria esportiva que sim, resolve pegar seus atletas e fechar um negócio lá e fazer sim. uma imersão num training camp. Isso. Vejo também galeras que curtem treinar e falam, meu, vamos passar um final de semana em Serra Negra Sim. e aluga lá e vai treinar, né? Porque a ideia, assim, a Vila de Cona são 5 casas, cabem 20 atletas. A gente não quer fazer uma coisa muito grande, até para a gente ter um serviço prestado de qualidade, né? Que você vá, que a gente consiga organizar, que a gente consiga estar perto dos atletas, que a gente consiga estar fazendo a segurança. A ideia é essa. Tem vários parceiros já junto com a gente também, porque Serra Negra é o que você falou, cara. Hoje a parte rural, cara, de restaurantes, pô, tem um lugar lá, chama Olivoto, não sei se você foi, que é na Não, área do rural, na Rota do não Café. conheço. Pô, não, É? fantástico, cara, fantástico. Já tá, minha esposa já deve estar anotando. Então, assim, a ideia é a gente ter essas parcerias, mas é que a gente leve um número mais restrito de atleta, mas que a gente consiga dar um suporte para esse cara. Porque ele não vai precisar ter dor de cabeça com nada, entendeu? Ele vai para pegar a bicicleta e pedalar. Deu problema na bicicleta? Tem um mecânico lá. E a ideia mais para frente também é a gente ter as próprias bikes também Nossa, aí é... nas casas, entendeu? E tanto mountain bike quanto speed, quanto TT, a gente vai montar, a ideia é a gente montar uma estrutura para isso, né? Vai ter uma piscina também. Então vai ser uma coisa Vai bem legal, vai virar... virar. E assim, é o que a gente conversou antes, né, cara? Hoje você não tem um lugar desse no Não, estado de cara, São Paulo. eu não... Acho que só tem o Boa Vista Village lá, mas que, Ah, cara, sim. é inacessível, né? Não Não, dá. não dá pra ser Então, sério. assim, hoje, a gente que gosta de treinar, pô, cara, eu não conheço um lugar no estado de São Paulo que você consiga ir, ficar no mesmo lugar, treinar com suporte. Não, e eu acho que um a mais Ah, é a cidade, né, cara? Porque às sim, vezes você pô, a pode ter uma infra de puta Serra Negra. estrutura num lugar, mas a cidade é ruim, né? Não Puta, tem e lá, nada aí, pra ó, fazer. E cara, lá em Serra Negra, cara, meu, e vou te falar, cara, esse prefeito, ó, cara, a cidade tá um brinco. é. Meu, a cidade tá linda, cara. Ele deu um talento no centro. Meu, os pergolados, faz tempo que você não. Ali no Faz um centro. tempinho. É, a Faz do última vez carnaval, do né? carnaval, Então carnaval. agora, meu, ele colocou uns pergolados nas ruas, cara, com iluminação, tudo com florzinha. Pô, meu, tá tendo evento desde maio, cara. Festival da Cachaça, Festival do Café. Meu, agora entra Festival de Inverno, com programação. Meu, ele, modéstia à parte, ó, o prefeito Elmir tá arrebentando. Que legal, cara. E pra gente é bom, né? Flui pra todo mundo. E a expectativa de vocês desse Vila de Kona tá pronto 2000 esse ano ainda? Esse ano, Esse ano? até agosto, eu já quero tá, as casas já estão reta final, né? Acho que até agosto as casas estão prontas. A área de lazer vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que com as casas prontas a gente já consegue ir girando. Eu acho que pro ano que vem, pro carnaval do ano que vem, Já tá vai bombando. já vai estar bombando, se Deus quiser. Pô, que legal, cara. Vamos ver se a gente faz essa. Se vocês forem fazer alguma inauguração, Sim, sabe? com certeza. Conta com a gente lá nessa Vamos. inauguração, fazer essa. Sim, vamos levar Né, uns eu acho que. vinhos. É. Casa, né? Tudo a ver. Então, exato. Tá Tudo naquele a ver. lugar. Te organiza aí um pedal, mobiliza aí a Sim. galera de. Pra conhecer a cidade, né? Sim, A gente sim. tem acesso aí a várias assessorias, né? Sim, E Serra Negra, assim, cara, eu acho que ainda eles não captaram ainda o potencial do turismo esportivo, sabe? Você vê Campos. Campos já captou, cara. As principais provas hoje tem Campos, Sim. né? Você sabe. Letap, Giro de Itália, cara, Tudo lá. KTR, a Rock Mountain Games. Pô, os caras fecham a cidade, meu. Fecham a estrada. Então, assim, Serra Negra, cara, a hora que der, que eles perceberem isso, meu, aí não tem pra ninguém. Não, e tem as rotas lá bonitas Porra, pra caramba, né, cara? demais. E a infraestrutura hoteleira que tem lá, Sim. né? Não, e cara, também isso é importante.
E aquele training camp, cara, que a gente fez, eu achei legal, que teve a mobilização da cidade, lá do secretário e tal, e tinha um carro, né, De apoio da prefeitura, você viu? prefeitura, Que legal. barrando, então a gente Dani- desceu de é, bike, cara, sem ninguém, sem Sim. tráfego de carro, né? Sim. Então, puta segurança, então Sim. você descia, subia tranquilo. E o Danilo, cara, a modéstia à parte, ele ajuda mesmo, ele tá sempre com a gente, bem legal. O secretário de turismo também, o Carlinhos, também dá um é o que eu te falo, cara, é que é difícil, porque Serra Negra bomba o centro. Para eles começarem a mobilizar os outros lugares, que nem o Alto da Serra, que a gente fez lá o Sunset, Aham. pô, demorou, mas agora você imagina, cara, 3 lugares igual ao da Serra. Olha o movimento que dá, Sim. entendeu? E assim, pô, que nem tem a barragem, que é o Parque Juvino Silveira, acho que você não foi, que é do lado lá do seu terreno, Aham. que é muito legal também. E o Santa Lídia, pô. Imagina uns quiosquinhos no Santa Lídia. Nossa, pô. fica lindo, cara. Mas estamos chegando, vamos Não, em não frente. vai, Produção, eu queria que trouxesse o vinho dele pra eu Aí sim, presentear. aí sim. Esse vinho que a gente tá tomando aqui, degustando. Entregar pra ele de presente pra você levar. Ô. Cara, eu pensei nesse vinho aqui pra você. Posso abrir? Claro, é um da nossa série Triathlon. É um dos vinhos Gran Reserva nosso. 12 meses de barrica de carvalho francês. A uva que a gente está tomando é um Cabernet Franc. Ó, E traz aí as distâncias do Olímpico, que legal. que eu acho que é uma das provas que mais te vejo aí ser conectado Sim. na galera, pódio, performance. Aí, ó. Coisa linda aí. Fechou? Obrigadão, Ilan. Muito Cara, obrigado, obrigado por você ter vindo. Foi um prazerzaço. Porra, o prazer é você todo aqui, meu, cara. né, meu? Nossa conexão foi do nada lá, né? Foi E a mesmo. gente já se encontrou várias vezes e essa Energia lembra- sempre boa, a né, energia cara? sempre boa, né? Eu comento lá com todo mundo, falo, pô, cara, o Ilan puta, velho. Conecta, né, Conectou, cara? As conectou. ideias, é verdade, é verdade. Conta comigo nesse projeto Obrigado. Vila de Kona, conta com a Dinamo nesse Sim. projeto Vila de Kona. Eu tô conectado com Serra Negra, daqui a Sim. pouquinho eu também vou estar Vai lá. tá construindo. Você se eu não for morador de Serra Se Negra, Deus você vai quiser, ver mais bastante um. lá em Serra Com Negra. certeza. É uma cidade que eu me conectei muito, cara. É. Então, assim, o que a associação precisar também, eu Sim, tô obrigado. à disposição para ajudar no que for preciso. Tendo associados, também faço questão de ser um associado com lá, certeza. vocês. Fechou? Obrigado mesmo, meu, de coração. Galera, Murilão, presidente da Associação de Triatlo de Serra Negra aqui com a gente. Acompanha aí que vem novidade por aí. Show de Abraço. bola.